Olá pessoal, nós aqui de novo para nossa segunda aula, segundo vídeo aula do nosso mini curso de teatro. Lembrando que este mini curso está relacionado à Lei Aldir Blanc, está sendo executado pelo grupo de teatro Ação em Cena, por isso eu queria agradecer já aqui a Lei Aldir Blanc, a Secretaria Municipal de Cultura e o nosso parceiro Alexandre Barbosa, da Escola Joaquim Vilela. E lembrando também que esse curso ele foi pensado para os alunos do ensino médio, da Escola Joaquim Vilela, embora possa ser usado e vale a pena qualquer pessoa que gosta de teatro, que quer fazer teatro, que quer se aprofundar um pouquinho, participar com a gente desse curso. São todos bem-vindos. Então, só retomando um pouquinho a nossa primeira aula, a gente estava falando que de todos os elementos que a gente tem no teatro, cenário, roupa, maquiagem, luz, som, a coisa mais importante é o ator. Então a nossa proposta é dar algumas dicas para que você possa fazer bem o papel do ator. Você possa atuar numa montagem que você queira fazer, numa poesia que você quer declamar, porque a gente sabe, que esse ano é um ano dedicado à poesia na Escola Joaquim Vilela. Você vai poder usar esses recursos, essas ferramentas para fazer melhor, para fazer bonito. E é isso, no fundo, que a gente quer. Tudo isso, esse trabalho que o ator faz, essa preparação para deixar aquilo que ele quer mostrar bonito, ela tem uma finalidade, que é mostrar uma obra que está por trás, que é mostrar um personagem e não propriamente o ator que está ali. O ator, ele é o elemento mais importante porque é ele quem vai levar aquela mensagem, levar a história, conduzir tudo. E nós dissemos que quando o ator sobe no palco, ele consegue aquele efeito que a gente fala assim, nossa, me arrepiou, puxa vida, adorei, amei aquele personagem. Enfim, quando ele consegue isso, ele conseguiu cumprir a missão dele, que é levar a vida do personagem para que o público conheça. Então essa que é a nossa finalidade. E a gente chama isso de verdade cênica ou fé cênica. O ator conseguir desenvolver o papel dele, guardem bem essas palavras, como se fosse o personagem. Então todo o nosso trabalho é para colocar no lugar do personagem. Bom, então, durante o curso a gente vai ver algumas dicas e nessa aula nós vamos ver duas dicas que eu acho que são muito importantes, que ajudam a gente a se orientar nesse trabalho do ator. A primeira dela é toda e qualquer ação que a gente tem na vida real, tem uma certa lógica. Então, essa lógica da ação tem que estar na lógica do personagem. Como é que é na vida real? Então o teatro, ele vai seguir esta mesma lógica, Tudo tem um objetivo, enfim. Então tem uma lógica. E o segundo ponto que a gente vai ver é da continuidade, da ação contínua. Vamos ver com detalhe cada uma dessas coisas. Bom, primeira coisa, eu pego um texto ou pego uma poesia. Eu lembrei aqui agora da poesia do Drummond. Ele tem uma poesia que fala assim: tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra,
tinha uma pedra no meio do caminho. Jamais me esquecerei deste fato na vida das minhas retinas tão fatigadas. Jamais me esquecerei que tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Supomos que a gente pega um texto desse. Repare que no texto tem uma situação que leva a você imaginar uma ação que está ocorrendo. Nesse caso, a gente fica imaginando, né, uma coisa metafórica, uma pedra no meio do caminho. O que podia ser, meu Deus? Que ele não esquece nunca, que fica preso nas retinas dele. Que será? Certamente é um problema tão grande, tão grave, que atravessou a vida dele, que ele não vai esquecer nunca mais, né? Então, essa força a gente tem que levar para a poesia quando a gente vai pensar em declamar. Então, primeira coisa, o que eu fiz agora nesse momento? Eu tentei entender o que a poesia queria me dizer. Eu posso imaginar também o que será que o autor estava passando. Isso já começa a criar uma história para o personagem e tudo isso ajuda a dar força para aquilo que você quer fazer. Bom, então genericamente, se você pega uma poesia, se você pega um texto, uma fala, você tem ali uma situação. Que situação é essa? Que ação que você vai ter que fazer ali? Se eu não entender bem o texto, se eu não interpretar aquilo que o autor quer dizer, o texto da dramaturgia, eu não vou fazer bem, porque eu vou escapar daquilo que o texto está querendo dizer. Então, primeira coisa, vamos tentar entender bem, compreender qual é a situação. Muito bem. Segunda coisa, o ator sempre vai mostrar a vida humana, aquilo que passa por dentro, que está sendo espelhado externamente. Então, qual o objetivo daquele personagem naquele momento? O objetivo. Pergunto, existe na vida alguma coisa que a gente faz que não teve antes um objetivo, que não tem uma intenção? Toda ação, na verdade, gente, toda, ela tem um objetivo. Eu vou até lá pegar um copo d'água porque eu estou com sede. Eu vou até a escola aprender, ou porque eu gosto de aprender e tal. Em último caso, porque a minha mãe me mandou, né? Porque meu pai me mandou, eu tenho que ir. Por quê? Porque ele quer que você seja alguém na vida, porque ele quer que você aprenda, que você amplie, enfim. A ação na vida real, ela tem um objetivo. Então o personagem também tem um objetivo. Só que a gente tem que entender agora, dentro do contexto daquela literatura, qual é a história dele, quem é esse personagem que levou ele a ter esse objetivo, né? Então, o objetivo. E quando eu junto a situação que ele está e o objetivo, isso vai gerar uma ação, uma atitude. O que ele faz quando ele está à frente, naquela situação, e ele tem um objetivo? Então, tudo isso vai gerando dentro da gente uma vontade, um desejo de agir pelo personagem, para mostrar como é que é aquele cara lá que é assim. Muito bem. Então, isso já dá uma ideia para a gente interessante. Agora, toda ação que a gente faz, ela tem dois lados. Vocês repararam já conforme eu fui falando, né? Quando eu faço alguma coisa externamente, eu estou expressando algo interno. Então o Kuznets lá, que a gente está baseando, né, o nosso livro, que é baseado no método do Stanislavski, ele diz, a ação, ela tem uma vertente interna e outra externa. E é em função das minhas coisas internas é que eu vou expressar uma determinada ação. Então, primeiro eu começo a perguntar assim, bom, o fulano, o personagem, quem é ele? Essa é a pergunta mais importante. Quem é o fulano, o João, o Pedro, a Maria?
Que idade ele tem? É jovem? É velho? Ele é gordo? É magro? É bonito? É feio? É rico? É pobre? Qual é a situação dele? É inteligente? É limitado? Porque eu vou ter que agir como se fosse ele. Mas onde que ele vive, né? Mas o mais importante, quem é ele? Muito bem. Depois, há toda uma situação e ele está passando por alguma coisa interna. Ele tem medo, ele é medroso, ele é corajoso, ele é ansioso, ele é desafiador, ele... Como é que é o meu personagem? Então essa personalidade, a persona, a ideia de máscara, né? Então, esse meu personagem que eu vesti esta máscara, quem é ele? Quais as ações internas dele? Naquele momento ele está tão triste porque a tia dele que ele mais gosta está doente e aí ninguém dá folga para ele, fica criticando e tal. Então ele vai mostrar aquela tristeza. E na ação vai ter um momento que ele de repente explode, xinga todo mundo. O que levou àquela ação externa? O sentimento que ele tinha interno. Ele estava triste, ele estava querendo ficar sozinho, ninguém estava respeitando isso e foi enchendo as paciências dele. Em um determinado momento, ele left, bluffed, goofed e brigou com todo mundo. Então, a ação interna leva a uma ação externa. Esse roteirinho, né, rapidinho que a gente fez, já vai nos ajudar muito. Porque agora eu não estou apenas vendo a ação que estão dizendo que eu tenho que fazer e estou fazendo. Eu estou criando uma vida para o meu personagem. Tá vendo como é que é? Bom, se eu estou criando uma vida, mais uma outra dica que o livro traz, que se chama ação contínua, continuada. Tudo que eu faço, tudo que você faz, que a gente faz, ela acontece aqui e agora. Não é assim? Mas, espera lá. Para eu chegar aqui onde eu tô, eu tive toda uma história. Então, se eu crio na minha cabeça, de repente até ajuda a gente a escrever a história desse personagem, né? Ele é assim, morou na roça, por isso que ele é tão tímido e tão simples. Aí ele veio para a cidade, conhecia um amiguinho e tal. Até desembocar na situação, aí eu posso imaginar, né? Que de repente esse melhor amigo dele, ele entrou numa briga e o fulano que não gosta de brigar com ninguém, como era o melhor amigo, o único amigo que ele tinha, ele entrou e caiu e rolou com todo mundo. Enfim, repare, eu criei uma história para o meu personagem que vai ajudar a dar força, dar sentido, para que ele tenha tido aquela atitude naquele momento. Afinal, puxa vida, era o maior amigo dele, o único amigo, né? Por exemplo, né? Um exemplo assim bem genérico. E, bom, quando ele entra numa briga dessa, tem consequência. Então, a gente pensa também no depois. No antes, ele conheceu, fez amizade. Naquele momento, que a ação que está ocorrendo no teatro é a briga. E depois? O depois também influencia, porque ele vai pensar, nossa, mas se eu entrar na briga, o meu pai vai brigar comigo porque ele não gosta e eu vou ficar de castigo e não sei o quê. Então ele cria uma história antes e uma depois, né? Isso valoriza e faz com que o momento que eu estou agindo, ele tenha toda a potência da força de realidade do ator. Então, legal. Bom, para a aula de hoje, gente, se vocês memorizarem essas coisas, esses detalhes que eu falei, já vai ajudar muito vocês a criarem um personagem. Eu vou daqui a pouco dar um exemplo, né? Tipo um exercício
E vou deixar alguns exercícios depois que vocês podem fazer em casa, enfim, né? É legal para a gente treinar sozinho, com um amigo, enfim. Bom, então, se a gente utilizar esses recursos que eu comentei, então, repetindo de uma forma bem rápida, a situação, a gente estudar e compreender bem o que está acontecendo ali, né? Que é normalmente o texto que vem para a gente, aquilo que a gente vai dizer. Qual o objetivo do personagem? O objetivo mais a situação nos ajuda a ter uma atitude. Essa atitude ela é guiada por uma ação interna, pelas emoções, pela vontade, pelo desejo de como ele é, toda a vida do personagem, que vai impulsionar a ação externa. E sempre a ação ela tem toda uma continuidade. Tem o ontem, o hoje e o amanhã. Beleza? Se vocês guardarem isso, hoje eu já estou muito satisfeito. Muito bom. Uma coisa que eu quero falar que é importante, gente. Nós, artistas, né, temos uma tendência, sim, de querer aparecer, de ser meio vaidoso. Então, uma dica importante. Gente, coloque sempre o trabalho de vocês, o trabalho artístico, a obra que vocês vão fazer, o personagem que você vai desenvolver em primeiro lugar. Como eu falei na aula anterior, o público não vai no teatro para ver o artista falar assim, olha como eu sou bonito, como eu sou bom, ele é o bom, não é? Não, ele não vai. Ele vai para ver a história, para ele se envolver, para ele se comover, para ele refletir sobre aquilo, né? Ele quer ver uma coisa que mexa com ele. E a gente só vai conseguir isso se a gente mostrar a vida, a riqueza da vida do personagem que a gente está passando, tá bom? Então, cuidado com a vaidade, porque a vaidade pode colocar não o personagem em primeiro lugar, que deve ser sempre o personagem e o grupo todo do teatro, né? Em primeiro lugar, a história. Coloca o ator, que às vezes por vaidade, para chamar atenção para si, acaba atrapalhando o trabalho do grupo todo, tá bom? Falando em poesia, né? Eu tenho uma grande admiração pela Adélia Prado. E eu ouvi uma palestra dela uma vez, e todo mundo admirado com as poesias dela. Nossa, que lindo, que bonito, você é demais. E ela humildemente falou assim para toda aquela plateia. Isso ocorreu em Campinas há uns 20 anos atrás. Aí ela falou, gente, não sou eu, é a minha poesia. E a minha poesia, a minha obra é maior do que eu. Olha que filosófico, que bonito, né? Se a gente conseguir passar no personagem, pode ser que o personagem tenha mais vida do que a gente mesmo. Enfim, esse potencial que está dentro da gente pode se transformar num palco, numa peça, numa apresentação de uma poesia, enfim, tá bom? Então, só deixar como exercício para vocês, gente, para a gente terminar essa parte da aula. Tá? Se quiser fazer sozinho, pensar ou exercitar mesmo com um amigo, enfim. Uma sugestão. Imagine que vocês precisam atravessar uma rua, só que vocês não são vocês, né? Imagine que você é cego. O seu personagem é cego. Como é que ele vai fazer? Aí você pode imaginar toda essa história, né? O antes, o depois, como é que faz. Uma coisa interessante, quando a gente imagina alguém que a gente não é, né? Eu vi uma vez um cineasta no Rio, né? Conversando com ele. Ele chegou a passar uma semana morando com as crianças de rua, né? Indo junto, dormindo na rua, comendo o que eles comiam,
para ele poder conhecer melhor a vida dessas crianças, para ele fazer o filme dele. Então, às vezes a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Neste caso, a gente pode experimentar. Imagine vocês, quando vocês fecham o olho, não vê nada, né? Aumenta a sensibilidade do tato, a gente procura usar mais os ouvidos, coloca os braços para cá e para lá, vai tateando, né? Não é assim? Agora imagine, o cego, na verdade, ele não anda de olho fechado. Pode ser que ele tenha um óculos, né? Mas normalmente ele anda de olho aberto, só que ele não vê. Então é um olhar que, embora esteja de olho aberto, ele não vê. Olha que exercício interessante para a gente fazer. A gente pode, por exemplo, colocar alguma coisa tampando a nossa visão, imaginar que a gente não está vendo, e ir andando, e colocando algumas coisas no chão, cadeira, livro e tal, e eu ter que ir sentindo devagarzinho, andando. Igual quando a gente anda no escuro, num lugar que a gente não conhece, né? É mais ou menos assim. Então, o exercício. Eu tenho que atravessar a rua e não enxergo nada, né? Imagina o seu personagem cego. Uma segunda história que vocês poderiam trabalhar. Vamos imaginar que seja uma mulher, uma menina, tá? Uma adolescente, sei lá. E ela tem uma grande amiga, mas a amiga de repente contou para ela que está apaixonada por um rapaz. E por acaso, por muito acaso, é o mesmo rapaz que você, o seu personagem, também está apaixonado. Aí vocês marcam um encontro para conversar. Como que vai ser essa conversa? Imagine os sentimentos que passam por dentro. Como é que conheceu a amiga? Quem é esse rapaz? Como é que ele é? Né? Então imagine toda a riqueza que você pode dar na história para deixar isso mais vivo, mais interessante, para você mesmo ter vontade, criar aquela tensão para criar a conversa com a amiga. E aí vocês podem pensar, né? O que vai acontecer? E o depois? Vão continuar amiga? Não vão? Vão brigar? Enfim. Pode pensar, tá, né? O objetivo que você tem, o antes, o momento e o depois. Pode pensar toda a situação. E uma última ideia, né? Cada um pode escolher aí se gosta mais de uma ou de outra. Eu pensei em uma situação, você quer fazer uma coisa naquele dia, se programou tal, mas naquele momento a sua mãe, ela impõe para você que você tem que limpar a casa porque é o seu dia e você não vai fugir, vai ter que limpar a casa. Aí você vai ficar matutando alguma coisa, uma desculpa, alguma coisa para dizer para sua mãe, para você tentar superar aquela dificuldade e fazer o que você quer. Tá bom? Fica aí algumas ideias e espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Nós teremos mais na próxima aula, vou trazer mais 2 dicas. Hoje foi a lógica do personagem em ação continuada. E cada aula a gente vai trazer, então, mais 2 dicas. E só para a gente ter alguma coisa diferente, eu convidei, hoje vai falar uma das nossas atrizes do Grupo Ação em Cena, Miriam, e eu perguntei para ela, como é que foi para ela criar um personagem, que depois eu vou mostrar um pedacinho do vídeo que a gente fez, um personagem, ela criou um personagem para passar poesias da Cora Coralina. E vocês vão ver que personagem que ela imaginou, que ela criou, tá bom? Espero que vocês gostem. Criar um personagem para trabalhar com os poemas de Cora Coralina foi uma experiência muito nova para mim, pois eu nunca havia escrito nada por teatro. O que me ajudou bastante foi que nós trabalhamos um livro chamado Ator e Método, de Eugênio Kusnet. E através desse livro nós pudemos fazer exercícios e despertar
a curiosidade, os métodos que levam o ator a ir cavando, cultivando, trazendo à tona o personagem que ele quer executar. A partir desse momento, foi fácil escrever, né? E isso se tornou uma experiência muito boa. A minha personagem, Lourdes, fala um pouco os poemas de Cora Coralina, pois elas eram muito amigas, né? Moravam na mesma cidade, nasceram na mesma rua, então tiveram muita convivência. Ela começa a passar para a vizinha, às vezes de uma forma até meio fofoqueira, toda essa história, né? E vai despertando na vizinha a curiosidade pela poetisa e pelos poemas escritos por ela. Foi uma delícia participar desse trabalho, porque acabou dando a oportunidade de eu crescer um pouquinho mais na área do teatro, né? No fazer teatral. As cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando o espaço azul vão reunindo num grande abraço, coração de norte a sul. Canto pelos espaços afora, vou semeando cantigas, dando alegria a quem chora. Pó, 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 pó. Canto e sei. Bom dia, Dona Teresa. Sim, lindo dia hoje. Já tive logo cedinho lá no portão, batei um dedo de prosa com os amigos, mas não encontrei ninguém, voltei cá pra dentro. Mas entra, senta aí e vamos bater um papo. Tô doida pra contar pra senhora o que aconteceu ontem, lá pro lado da pracinha. Sim, olha, sabe a filha mais nova da Dona Rosa? Ela mesmo, aquela que mora logo ali. Meu Deus! A casa do lado do Rio Vermelho aberta. Quanto tempo isso não acontecia? Mas será que eu tô enxergando bem? Aquela na janela parece a Aninha? Será que ela voltou? Dona Teresa, me desculpe, só nem sabe o que eu tô falando, né? Pois é. Pode deixar que eu vou contar tudo pra senhora. Tudinho agora mesmo. Quando isso aconteceu, a senhora não morava aqui por essas bandas, não? Eu? Sim, eu nasci aqui mesmo, nessa casa. De parteira, como dizia minha mãe. Ali do outro lado da rua morava a Ana, minha grande amiga. Aninha, como a gente chamava. Aninha era uma menina triste, calada, vivia pelos campos da casa, adorava escrever. Eu acho que a família não gostava muito dela, não. Toda vez que eu ia chamar a Aninha para brincar, lá vinha ela, lápis e papel na mão. Dona Teresa, como gostava de escrever aquela menina. Escrevia, assim, contos e poesias que eram muito bonitos. Publicava até mesmo no jornal da nossa cidade. Família não gostava não, só tem razão, Dona Teresa. Então, para despistar, ela colocava outro nome, né? Qual? Cora Coralina. Ficou admirada, né, Dona Teresa? Isso mesmo. Cora Coralina, a grande escritora. Eu não sei se vocês repararam, né? Esse personagem que a Miriam criou, a vizinha, ela criou toda a história, né? Ela voltou no tempo, imaginou que era a vizinha da Cora Coralina, que tinham
crescido juntos na infância. E ela imaginou uma vizinha que veio conversar com ela para ela poder contar a história. Foi tudo bem interessante. Ela imagina que a Cora Coralina está chegando, que ela morou muito tempo fora da cidade natal dela e que ela está chegando de viagem e no finalzinho ela termina a intervenção dela, né, no trabalho que ela fez, com ela saindo para encontrar com a Cora Coralina. Né? Ficou bem interessante. Também isso faz parte de uma peça que nós começamos a montar e nós pretendemos levar na escola Joaquim Vilela, em outras escolas também, se tiver interesse, né? É um espetáculo que vai se chamar Os Poetas que Habitam em Mim. Tá bom? Então, gente, até a próxima aula. Na próxima aula nós teremos mais 2 dicas interessantes. Espero que vocês assistem e gostem.